Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Dhammagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Nós iniciamos a nossa classe de domingo, continuando no verso 92, nós entramos num outro título, subtítulo, né, desse texto, chamado conhecimento inferencial. Eu não sei bem exatamente por quê, né, o James classificou essa passagem do texto como conhecimento inferencial, mas talvez isso fique mais claro um pouco mais adiante. O verso 91 diz que para a cognição de um objeto material são necessários o jiva, o intelecto humano. O intelecto humano é o reflexo da consciência. Vidyaranya coloca que esse intelecto humano é, através da frase, o reflexo jiva. O jiva, que é o reflexo chamado jiva. Então, para a cognição de um objeto material, qualquer que seja, né, nós precisamos do Jiva Atma, que é o reflexo, e nós precisamos de um pensamento no intelecto do Jiva Atma. Então, nós temos o pensamento eu sou, eu existo, e um outro pensamento referente a um objeto que ocorre dentro do intelecto, dentro do âmbito do Jiva Atma, né? Por exemplo, o pensamento do pote, ele é revelado no intelecto do Jiva Atma, né? Ele é revelado no âmbito deste intelecto humano, e imediatamente, quando esse conhecimento relativo ao pote, a gente vê o pote, a gente reconhece o pote, a gente sabe que o pote está presente, e simultaneamente a ignorância a respeito do que estava diante de mim é cancelada, né? A ignorância do pote desaparece simultaneamente com o pensamento, o pote diante de mim, né? Esse é um exemplo. E isso ele vai desdobrar esse conceito nos próximos versos. Para a cognição da consciência, que, como sabemos, não é um objeto como um pote, não é um objeto como uma emoção, não é um objeto como um pensamento qualquer. É bom lembrar que os pensamentos, elas são os rastros, né? Os resíduos, as impressões deixadas, né, no intelecto, né, após essa interação com o campo dos objetos físicos materiais. A gente vai contatando os objetos do campo e esses objetos vão deixando impressões ou memórias extremamente sutis na psique humana, e isso se torna esse mundo, essa constelação de objetos sutis que o jiva humano também experimenta. É bom compreender que esses objetos sutis, eles são os rastros, entendeu? São as memórias, as impressões mentais, emocionais dos contatos que nós fazemos com os próprios objetos físicos materiais. Então, nós temos esse campo dos objetos densos, materiais e sutis, né? Para a cognição de um objeto, são necessários o jiva e esse objeto, seja ele denso ou sutil. Mas para a cognição da consciência, é necessária uma modificação no intelecto para remover o fato de que o Jiva Atma, o intelecto humano, o Jiva Atma, está negligenciando ou ignorando, né, a presença da consciência que permite a ele ser consciente do mundo, né? Então, para a cognição da consciência, né, diferentemente
do processo de cognição dos objetos do campo, né? Dos objetos densos e sutis, quando nós tentamos reconhecer, ou compreender, ou contatar, ou realizar, reconhecer, perceber esta consciência, é necessário, sim, uma modificação no intelecto para remover o quê? Não é para iluminar a consciência, entendeu? E não é para remover simplesmente a ignorância a respeito da consciência, entendeu? É para remover também o fato de que nós não estamos dando devida atenção para essa luz do iluminador, essa consciência que brilha no intelecto do jiva humano, permitindo esse intelecto humano iluminar e conhecer tudo que pode ser conhecido objetivamente, e nós não estamos compreendendo que essa consciência que é ilimitada, que é purna, né? Que é a única saída, a compreensão desta natureza nossa, a única saída dessa condição difícil, né? Esse drama humano, né? Então, é esse reconhecimento daquele aspecto limitado da minha existência humana, da minha experiência humana, né? Então, eu preciso reconhecer isso para me libertar ou remover esse elemento psicológico chamado sofrimento humano, né? Então, eu preciso reconhecer, mas eu estou ignorando. Então, nós precisamos de quê? Uma modificação, nós precisamos de um pensamento que não é um objeto, mas é uma construção formada de palavras que determina a identidade a natureza, a identidade do Jiva Atma como pura ilimitação, ou seja, como Brahman, a consciência, a existência infinitamente não limitada. Então, nós precisamos não de um pensamento de um objeto, porque o ser não é um objeto. Nós precisamos de algumas construções, algumas mahavakyas, algumas declarações, alguns mantras, que é constituído por uma série de palavras, né, embasadas numa lógica de preparação que vem lá desde o Karma Yoga, o Upasana Yoga e etc., até chegarmos no Jnana Yoga e até chegarmos nas declarações finais do Jnana Yoga, que são declarações de identidade, né? Então, essas declarações de identidade é o que nós precisamos, que é uma modificação no intelecto, entendeu? Para simplesmente o quê? Remover essa negligência, esse desprezo que nós temos, assim por dizer, essa ignorância, né? Ignorar alguma coisa que é tão evidente, entendeu? Para remover esse ato, né? de desprezo ou ignorância a respeito dessa luz que é tão óbvia, né? Nós precisamos destas declarações finais dos Upanishadas, que são declarações de identidade, okay? Não são declarações indiretas a respeito do ser, mas são declarações diretas. Você é o ser, você é aquilo, Tatvamasi. Né? Então, esse é o vritti, a modificação que ocorre no intelecto, para remover o fato essa ignorância, né? O fato de que o Jiva Atma ignora essa luz, né? Sempre presente, que jamais se modifica. Mas como a consciência ela já possui a sua própria luz, ela é autorreveladora, ela é autoluminosa, ela é autoevidente, né? Como essa consciência é autorreveladora e evidente, o Jiva não precisa fazer nada para iluminá-la, para vê-la, para objetivá-la, ok? Porque todos os objetos no mundo, né, dos objetos, todos os conhecimentos no mundo dos objetos de conhecimento requerem o intelecto humano, entendeu? Que brilha e reflete a sua luz no campo dos objetos com a intenção de conhecê-los. Mas, no caso da consciência, essa luz refletida, o intelecto jiva, que é a consciência refletida, a única coisa que é necessário é o jiva luz como sua própria natureza, para revelar a consciência, porque a consciência é o quê, Fernanda? Ela é autorreveladora. Ela é autoluminosa.
ela é auto. Então, o Jiva não precisa revelar. Quem é que revela o ser, então? Fernanda, quem é que revela? O que revela o ser, então? As revelações, né? O Pramana, que permite essa revelação do ser para o Jiva Atma, são os Mahavakyas finais dos Upanishads. São esses Mahavakyas finais que dependem, naturalmente, de um desenvolvimento, de uma certa condição mental, emocional, intelectual, e o que revela diretamente o ser. O Jiva não precisa revelar o ser do mesmo modo que ele revela os objetos, porque, no caso dos objetos, é ele o refletor, entendeu? Que ilumina e propicia o conhecimento a respeito dos objetos. Mas, no caso da consciência, a sua real essência, a natureza, a consciência sendo a única real fonte de iluminação, de revelação, de luz, né? Ela é autorreveladora. Então, o Jiva ele não precisa participar nesse processo de revelar, ele simplesmente precisa desenvolver determinadas qualificações intelectuais e emocionais, de tal modo que essa revelação, que somente é possível através destes mantras de identidade, façam o seu milagre, façam o seu trabalho, que é remover esta ignorância, é uma ignorância realmente incompreensível, entendeu? Porque essa consciência que nós somos é tão presente em cada momento de nossas vidas, e ignorá-la é alguma coisa que só Maya mesmo, não é, Bruno? Você está fazendo assim? Só Maya mesmo para criar essa condição na qual o indivíduo ele ignora a luz eterna e infinita desta consciência, né, que brilha, iluminando o intelecto humano, que, por sua vez, ilumina o campo dos objetos de experiência. Né? Então, é muito simples, o que a gente precisa, simplesmente, é de desenvolver essas qualificações. A consciência já se revela a cada momento, ela se revela através de todas as nossas experiências do dia a dia, sejam elas de irritação, de paz, de amor e de êxtase, ela está sempre revelada ali, e esta revelação, ela somente é possível não através do Jiva, tentando objetivar e revelar e iluminar e agarrar e obter. Não, ele simplesmente precisa abrir o seu intelecto, desenvolver mais sátiva, mais sutileza, de tal modo que esses Mahavakyas operem o seu milagre, entendeu? O seu trabalho, faça o seu trabalho, aí o indivíduo vê essa luz que sempre está presente como sua real natureza infinitamente não limitada e livre de qualquer modificação. Portanto, a consciência sendo autorreveladora, o Jiva não precisa realmente revelá-la entendeu? Ou buscá-la nesse sentido objetivo. Ele não é necessário para que essa consciência seja revelada, porque essa consciência é revelada pelos Mahavakyas finais do Vedanta. Alexandre, e tudo isso faz sentido para você, cara? Sim? Ok. Tudo isso faz sentido para todos vocês, pelo menos até o momento? Ok. Isso não significa que o Jiva-Atma não deva fazer nada para que os Upanishads revelem, propiciem essa revelação. O Jiva precisa fazer o quê? Um trabalho de desenvolvimento das qualificações necessárias para que esses Mahavakyas finais, entendeu? Operem o seu milagre, façam, né? Aquela revelação, quando a gente menos espera, fica claro, fica evidente, fica até um pouco, né? Nossa, como é que eu não vi isso antes, né? Mas o Jiva, ele não é realmente necessário do ponto de vista do Jivinha, com seu intelecto, tentando, né, contatar o ser, mas simplesmente ele deixa com que, a partir desse processo, né, de desenvolvimento dessas qualificações, que os Mahavakyas façam a sua ópera, né? O verso seguinte, o 93,
Para perceber um pote, por exemplo, são necessários 2 fatores. A gente precisa os olhos do experienciador, do conhecedor, percebedor do pote, os olhos e a luz de uma lâmpada. Então, nós temos 2 princípios, né? São 2 pramanas, são 2 meios de experiência e conhecimento. Nós temos o pote, está escuro, no meio da noite, os meus olhos estão presentes, mas a luz não está presente. Se eu tiver a luz, mas eu for cego, os meus olhos não estão presentes, então esse conhecimento, essa percepção do pote também não é possível. Para percebermos o pote, precisamos desses 2 fatores, desses 2 pramanas, desses 2 meios de conhecimento. Um é a luz e a outra são os olhos, né? Mas no caso do ser, mas para perceber a luz da lâmpada, são necessárias apenas os olhos. Por quê? Alguém pode me explicar por que, para percebermos a luz da lâmpada, para percebermos o pote, precisamos dos olhos e da luz. Para percebermos a luz do lampião, a lâmpada, a luz da lâmpada, nós temos necessidade somente dos olhos. Por quê? Quem é que compreendeu essa passagem? Você não precisa de um objeto. Sei que você falou, Marcela? Porque a luz é auto-iluminadora, ela se auto-revela. Exatamente. Nós estamos traçando um paralelo, uma analogia, para que nós compreendamos, né, que o Jiva ele não precisa iluminar o ser através da sua mente, do seu intelecto e dos seus órgãos sensoriais, entendeu? Do mesmo modo, nós não precisamos de uma luz para iluminar a luz, porque a luz é auto-iluminada, né? Ela é autoluminosa, né? Então, essa é a analogia. Para perceber a luz da lâmpada, são necessários apenas os olhos. Como os objetos não são autoluminosos, né? Os objetos não possuem luz própria. A luz do lampião é um objeto com luz própria. Naturalmente, isso é uma metáfora, né? Então, os objetos, em geral, eles são inertes e eles não possuem luz própria, com exceção, naturalmente, de um objeto chamado o fogo, né? Quando a gente tem uma chama de fogo, a gente tem um princípio, né? Um princípio ativo, um princípio material, né? Dentro da construção do universo que produz uma luz própria. Naturalmente, essa luz do fogo, do sol, né? É uma boa analogia para a natureza do ser, que é a fonte, né? É o sol dos sóis, como algumas Upanishads, algumas passagens de alguns Upanishads, é o sol do sol, é a mente da mente, é os olhos dos olhos. Então, a consciência é o sol dos sóis, porque a consciência é a fonte primordial de revelação, de iluminação. Mas a chama, uma luz, o sol, né, um foguinho, também serve o propósito de iluminar, né? E esse fogo, essa lâmpada, ela possui luz própria. Então, ela não necessita de uma segunda luz para que a gente possa percebê-la. Isso que significa isso, né? Então, os objetos inertes, em geral, eles são todos eles privados de luz própria, com exceção do fogo, embora o fogo também seja um objeto, né? Eles requerem a iluminação através de um outro fator, nesse caso, o elemento fogo, né? Que é um pramana, é um meio de conhecimento. Mas, no caso da consciência, a consciência é autoluminosa, né? Ela não requer nenhum pramana, ela não requer nenhuma luz que a revele. Ela requer, sim, os pramanas upanishadics para remover, né, como se diria, estou tentando buscar uma palavra mais adequada, essa ignorância do Jiva-Atma a respeito dessa luz autoluminosa que brilha sempre, vivificando e iluminando o intelecto humano, né? Então, no caso da consciência, ela não precisa, né, de uma luz que a ilumine, né? O intelecto,
que no caso, né, que faz esse papel de pramana, de aquilo que ilumina, mas sua luz, onde é que eu estou aqui? O médico diz, mas como na consciência autoluminosa, ela não requer uma outra fonte de luz. Portanto, apenas o Mahavakya, a Aham Brahmasmi, entre outros, entendeu? Apenas essas declarações de identidade finais é o que é necessário para que esse conhecimento direto e imediato ocorra. As pessoas podem dizer assim, não, mas tem tantas pessoas iluminadas que nunca ouviram falar desses Mahavakyas, desses mantras de Vedanta, mas eles podem aparecer de um modo não tradicional também. O indivíduo talvez já tenha passado pelos Vedas, pelos Upanishads em nascimentos passados, e de repente, intuitivamente ou aparentemente acidentalmente, ele se dá conta com uma frase que diz: tudo é a consciência e você é a consciência. Essa foi a frase que mais me impactou, entendeu? Everything is consciousness and você é essa consciência. And you are consciousness. Tudo é a consciência e você é isso, né? Então, não precisa realmente ser uma Mahavakya, né? Exatamente em seu formato tradicional védico, vedântico, mas um apontamento direto que diz assim, tudo é somente a consciência e você é essa consciência, né? Então, apenas essas afirmações ou declarações de identidade é o que é necessário para o conhecimento direto, eu sou a consciência. As pessoas podem ficar assim, não é possível, isso é fanatismo, isso é colocar... Existem diversos caminhos para o autoconhecimento, sim, mas todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer alma que auto-reconheceu a sua real natureza, ela reconheceu através de quê? Através de uma construção, de uma modificação, de um vritti, de identidade. Porque, como dizia Ramana Maharaj, somente através do conhecimento o ser pode ser reconhecido e realizado, né? Somente através do conhecimento, não através de uma experiência, somente através da compreensão, eu sou o ser pode ser reconhecido. Portanto, a única modificação, a única construção, o único elemento, o fator necessário para que o ser seja revelado são os Mahavakyas que determinam, né, a identidade do Jiva em Brahman como Brahman. Esse é o ponto aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vocês a apresentem, né? Porque eu quero fazer de modo que tudo isso fique muito claro, porque essa é uma passagem muito sutil e muito profunda que pode resolver essa busca para diversos de nós aqui, entendeu? Na percepção externa de um pote, o corpo sutil adiciona luz ao pote, mas permanece distinto dele. Então, de novo, o Jiva Atma, né, que é o Jiva refletido no corpo sutil, né, o corpo sutil se refere ao Jiva refletido. Na percepção externa de um pote, o Jiva Atma, né, o Jiva refletido, ele adiciona a sua luz ao pote, né? Essa luz refletida, ela revela, ilumina e revela o pote. E ele diz assim, eu conheço o pote. Mas essa luz dele permanece distinta do pote. Olha que análise bonita. Esses caras são realmente brilhantíssimos, né? O Vidyaranya, porque eu penso que muitas dessas análises ou metáforas ou explicações tenham sido realmente elaboradas por eles, entendeu? Então, ele diz aqui que, no caso do conhecimento, né, do Jiva Atma de um pote, ele joga a sua luz no pote, mas a sua luz jamais se mistura com o pote. Ela ilumina e revela o pote, mas ela permanece distinta do pote. Né? Então, esse é um conhecimento dualista. Eu, Jiva Atma, luz refletida, ilumino e revelo,
objetos de experiência, ok? Que são alguma coisa independente de mim, ok? Dualidade, né? Eu permaneço independente. A luz refletida, né? O Jiva-Atma, o intelecto humano, permanece independente, separado, né? Iluminando, permeando, mas jamais realmente se misturando com essas energias materiais que são mais tamásicas, no caso, um pote. Mas pode ser uma emoção, um pensamento, qualquer coisa mais sutil também. Ele permanece separado e distinto como o iluminador refletido que revela e conhece esses objetos. Tá? Mas durante a cognição da consciência, no entanto, o intelecto também funciona, porque esse autoconhecimento ocorre dentro do intelecto humano, não do modo comum, né, que o Jiva-Atma obtém conhecimento do campo, dos objetos do campo, mas ocorre no intelecto humano. Durante a cognição da consciência, no entanto, o intelecto funciona, mas a sua luz está totalmente misturada com a luz da consciência original e se combina com ela sem acrescentar ou melhorar a luz da consciência, a luz do ser, a luz de Brahman. Então, é como, cadê? Eu tenho uma luzinha aqui, né? Então, tem o sol aqui. Eu vou lá e, de novo, eu ilumino, né, o sol. Então, existe esses raios solares de uma lanterninha que vão se misturar com os raios solares do sol, né? Então, a gente não pode dizer que eu estou revelando o sol, porque o sol é autorrevelador, né? Mas esses raios de luz aqui, eles se misturam com os raios de luz do sol. Por quê? Porque a natureza de ambos são raios solares. Um é produzido por uma bateriazinha em uma lampadinha, e o outro é pela fonte original de luz que nós obtemos e temos, né, neste planeta. Né? Então, ambos se misturam, porque a mesma natureza, raios de luz. A luz refletida do Jiva-Atma, ela precisa, né, de contemplar esses Mahavakyas até que ela veja diretamente, imediatamente. Esse veja não é através dos olhos físicos, é através dos olhos da sabedoria vedântica, até que ela veja essa luz e ela imediatamente ela se mistura com essa luz. Durante a cognição da consciência, no entanto, o intelecto funciona, mas a sua luz está somente misturada com a consciência original, se combina com ela sem acrescentar nada, porque a luz da consciência, entendeu? É a real fonte de luz, e é somente por isso que esse autoconhecimento é possível, porque a natureza desse reflexo, natureza dessa luz do Jiva-Atma, que revela os objetos do seu campo de conhecimento, ela é de mesma natureza da luz original, da consciência original. Então, ela se vê como raio, eu sou essa consciência, ou numa linguagem mais correta, tudo é somente esta consciência, porque esses raios de consciência, né, em analogia, são de mesma natureza dos raios originais, do mesmo modo que a luz solar, antes de refletir num aparato refletor, e após ter refletido no aparato refletor, ela mantém a sua mesma essência como raios de luz. Né? Então, essa é uma passagem muito bonita, porque ela esclarece para nós essa distinção entre o conhecimento de objetos, né, e o conhecimento da consciência. Né? A mesma luz do Jiva-Atma, ela é necessária, ela revela os objetos, e no caso da consciência, ela simplesmente, através do intelecto, através dessa luz refletida, ela assimila, entendeu? Esta compreensão
existe somente essa luz da consciência e você também é isso. E ela, vendo que ela é completamente misturada, porque ela existe somente essa luz, mas é importante a gente compreender que essa luz refletida é onde esse autoconhecimento ocorre, ok? E quando ocorre, é como se colapsasse a identidade separada individual do Jiva-Atya, porque ele reconhece que existe somente a luz original, e essa história de luz refletida é simplesmente uma ferramenta, um instrumento que nos permite reconhecer a única luz que existe, que é a consciência, entendeu? Consciência. Consciência pura, infinitamente ilimitada. As ideias sutis, todas essas ideias sutis estão implícitas nos Vedas e são explicitadas por sábios como Vidyaranya, assim como a manteiga está implícita no leite, mas precisa ser explicitada, né? Batendo a nata para que a manteiga surge, né? Para o conhecimento de objetos mundanos, refletido, a luz desse jiva refletido é necessária para iluminar o objeto de conhecimento e remover a ignorância a respeito dele. Mas como o objeto a ser iluminado, no caso do autoconhecimento, como o objeto a ser iluminado não é um objeto, mas é o sujeito, e ele é auto-luminoso, né? Essa luz do jiva refletido, esse reflexo da consciência, essa como se diz isso aqui? Essa lanterninha, que é a luz refletida do jiva, esse reflexo, esse jiva refletido, ele não é realmente necessário para revelar a consciência. Ele só precisa de quê? Ele precisa dessas declarações de identidade que vai permitir a ele reconhecer aquilo que é o mais óbvio possível, entendeu? Que essa luz aqui é de mesma natureza da fonte, a única fonte real, a única fonte não dual de luz da consciência. Entendeu? Ele reconhece isso somente através dessas declarações, mas naturalmente o seu corpo sutil, né, e a sua condição mental, emocional, intelectual precisa estar devidamente, né, purificada, refinada, né, para que esses Mahavakyas possam, né, fazer essa ficha cair e esse reconhecimento final, claro, ocorra. Né? A minha natureza é a consciência infinitamente ilimitada, não dual, a única fonte real de consciência. Né? Muito embora nós tenhamos a luz refletida na Lua, é importante que a gente compreenda que essa luz refletida na Lua, ela fundamentalmente, realmente é a luz original do Sol. Né? O Jiva-Atma é como a Lua, ou como as luas que talvez existam por aí, que desenvolvem um sentimento independente de existência, né? Imaginam que elas sejam autoluminosas. Então, eu possuo luz própria e, através da minha luz, eu vou iluminar algumas transações, né? Aqui e ali, né? Em determinados momentos do dia ou da noite. Né? Então, do mesmo modo, né? A Lua, do mesmo modo, o Jiva, ele precisa compreender que essa luz original é o Sol, que essa luz original é Brahman. Mas, embora eu seja um reflexo dessa luz, eu compreendo a natureza do reflexo como idêntica à natureza da luz original. Então, é importante a gente compreender, né, que esse reflexo da consciência, essa consciência refletida, né, embora ela não seja, ela possui, ela é a consciência original, portanto, ela é a fonte original de energia, mas o erro, né, o equívoco do Jiva-Atma é se identificar
com o aparato refletor, seria a Lua desenvolvendo o ego e se identificando com o seu aparato refletor, né, a superfície da Lua que reflete a luz solar. Então, essa identificação errônea é que precisa ser removida, e ela só é removida através da contemplação desses Mahavakyas finais do Vedanta. Você ia dizer, Tânia? Quando eu percebo nessa situação onde eu sou essa luz, não perde, isso aqui tudo não perde o sentido? Porque se eu sou a luz da consciência, né, nessa percepção tão grande, o resto tudo parece sem sentido. Você está experimentando experimentando essa despaixão por Nietzsche? É isso que está ocorrendo com você ou é uma hipótese? Não, foi isso que eu entendi. É uma sensação, é um sentimento. Tá. Então, tá. Isso, existem dois aspectos a respeito disso, né? Um é que o mundo ele começa a não ser mais tão atraente como para os ignorantes, entendeu? Porque os ignorantes acreditam que o mundo seja real e que seja a fonte real de Ananta, né? Você precisa de correr atrás para ter sucesso, de modo que você possa desfrutar dessa felicidade, dessa Ananda, né? Tem que ser uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa bem, né? Bem rajásica e satírica, né? Então, o mundo, para o Yanni, ele vai perdendo valor, ele vai compreendendo os ensinamentos do Vedanta e ele vai desenvolvendo um desinteresse positivo pelas experiências do mundo. Isso é um fato, entendeu? Mas o que você precisa claramente compreender é que o mundo não desaparece para o Yanni. O mundo, com todas as suas complexidades, problemas, adversidades, entendeu? Ele permanece, só que ele se relaciona com o mundo de modo diverso, porque antes ele pensava que o mundo deveria ser segundo as suas vássanas, os seus desejos e aversões, para ele ser feliz, para ele se sentir, né, protegido, seguro, feliz, satisfeito. E agora ele percebe, ele sabe que a sua segurança, felicidade e contentamento não depende do mundo, entendeu? A única diferença é essa. Mas é um fato que o mundo, o Yanni, ou a pessoa, o indivíduo, nesse processo, né, de reconhecimento de sua identidade primária, não só o reconhecimento, mas a retenção desse conhecimento, né, a total reivindicação de sua identidade primária como a única identidade real, a pessoa, neste processo, naturalmente vai desenvolvendo um positivo desinteresse pelos objetos, pelas experiências do mundo. Isso é um fato. Isso te assusta, Tânia? Um pouco, porque em uma dada situação, dado momento da minha vida, tudo parece que já não é tão importante, né? E não deixa de assustar um pouco. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Isso tudo vai passando. Sim, Carlos, você ia dizer alguma coisa nessa linha ou alguma outra coisa? Professor, assim, na medida em que eu reconheço que eu sou só um reflexo da consciência, naturalmente eu me uno a essa consciência e eu acredito que eu perceba também que todas as coisas, todos os outros objetos, o próprio mundo em si também é essa consciência. Ou seja, só existe a consciência. A gente é que faz a separação. Não sei se eu estou pensando corretamente, mas na medida em que eu me identifico e percebo que o que eu chamo de jiva é apenas um reflexo, eu vejo que os outros jivas e todos os outros objetos, até o próprio mundo, nada mais são do que reflexo dessa mesma consciência única, ou seja, tudo é a consciência. Não sei, estou correto nesse pensamento? Sim. Não, a sua identificação parece ainda estar principalmente no reflexo, entendeu? Porque você diz, quando todos os outros são somente reflexos, é diferente de dizer, quando eu me dou conta, através desses ensinamentos,
que o Jiva Atma, entendeu? Esse Jiva, que é um reflexo da consciência, fundamentalmente, né, essencialmente, é de mesma natureza da consciência original, aí eu posso realmente compreender a minha natureza ilimitada e reivindicar a minha natureza ilimitada, entendeu? A gente não quer simplesmente compreender, o Jiva Atma é somente um reflexo e não é real. A gente precisa principalmente compreender que a natureza do Atma, do Jiva, é Paramatma, é a consciência original, entendeu? Como eu estou tentando, né, colocar de modo mais claro possível, de ângulos mais diversos possíveis para vocês, entendeu? Então, você compreende que o Jiva Atma é um reflexo, mas você não estabelece a sua identidade como reflexo. Você estabelece a sua identidade como consciência pura, entendeu? Porque, como nós vimos, né, a natureza do Jiva Atma é consciência, a natureza de Paramatma é consciência, naturalmente. Então, a luz do Jiva Atma, que compreende a sua natureza, ela se mistura, ela se funde, do mesmo modo que um riozinho ele se funde no oceano como oceano. Do mesmo modo que uma onda no oceano, conhecendo a sua real identidade como oceano, ela para de sentir eu sou uma onda, ela assume, ela reivindica a sua identidade superior como oceano, entendeu? Então, esse é o passinho, isso é natural, é gradual. No início, o Jiva Atma, ele permanece ainda, né, identificado e apegado com este fenômeno chamado reflexo, né? Ele teme um pouco abandonar essa identidade por causa de determinados apegos, determinadas vasanas, né? Ou como você colocou recentemente, esse apego pelos objetos de experiência, né? Eu quero ainda ser esse reflexo, porque é o reflexo que é o agente experimentador, experienciador. Então, essas vasanas, elas gradualmente elas vão perder energia na medida que você compreende a limitação, né, de toda e qualquer experiência, né? Para começo de conversa, ela é limitada pelo tempo, ela tem um início, um meio e um fim. E não somente isso, a maioria das experiências, elas não são realmente as favoráveis aos meus desejos, entendeu? Porque é difícil obter exatamente o que a gente quer, né? Ninguém consegue realmente manipular e controlar o campo de modo a atrair somente as experiências de desejo, desejadas, né? Favoráveis. Então, quando você bota tudo na balança, Carlos, gradualmente, esse apego pela experiência, ela vai desaparecendo, aí o apego pelo agente experienciador, que é o Jiva refletido, vai desaparecendo, aí o Jiva, esse intelecto humano, esse Jiva Atma, aí ele pode abandonar essa identidade como reflexo e assumir a sua identidade como a consciência original. Tá? Faz sentido para você, Carlos? Muito obrigado, professor. Na percepção externa do pote, o corpo sutil adiciona luz ao pote, mas permanece distinto dela. Durante a cognição da consciência, no entanto, o intelecto funciona, mas a sua luz refletida, ela se funde ou se mistura com a luz original da consciência, porque a consciência é autoluminosa, do mesmo modo que a água da onda do mar se mistura com a água do oceano e a ondinha do oceano se dá conta que eu sou essa mesma água do oceano. Portanto, eu sou o oceano, ou mais precisamente, eu sou H2O, né? Essa é a essência, a natureza do oceano e da onda do oceano, né? Então, essa mistura da consciência original e a consciência refletida é possível porque, Carlos, porque ambos possuem a mesma natureza, consciência refletida, consciência original. Qual é o denominador comum? Consciência, é a mesma essência, é a mesma natureza, ok? Então, quando a luz, né, o Jiva reconhece isso, entendeu?
reconhece esse brilho e assume essa sua identidade como luz da consciência, aí ele fala, essa história de luz original e luz refletida é tudo conversa para fazer boi dormir, que existe somente a luz, entendeu? E tudo é somente a consciência. Essas ideias sutis estão implícitas do mesmo modo, né? Que a manteiga é implícita no leite. Para o conhecimento mundano, a reflexão, o jiva, que é o jiva refletido, é necessário para iluminar o objeto. Mas, como o objeto a ser iluminado, no caso do autoconhecimento, não é um objeto, mas é o ser luminoso, esse reflexo do jiva, né, o jiva refletido, a sua luz refletida, não é realmente necessária. Apenas a total assimilação, né, do Mahavakya, você é a luz original, e somente existe a luz original. O verso 95. Os Vedas dizem que a consciência não pode ser conhecida como um objeto. E, aparentemente, se contradiz quando afirma que o Jiva deve conhecer a consciência para resolver essa problemática humana, né? Então, isso parece uma contradição, né? Aparentemente, porque diz assim, olha, você não pode conhecer a consciência, que é a sua natureza limitada, né, através dos órgãos sensoriais e através da mente, né? Mas, ainda assim, é a única solução para esta problemática humana, né, é conhecer o ser, né? Então, existe uma aparente contradição, mas, naturalmente, não existe para nós, do Vedanta Brasil, porque nós somos estudantes já mais, né, avançados do Vedanta, né? Nenhuma contradição realmente existe, porque para remover a ignorância, o Jiva-Atma é necessário, mas para iluminar o ser, né, esse Jiva-Atma não é necessário, apenas a contemplação da ideia, eu sou a consciência plena, a consciência livre de ação, a consciência ilimitada. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai conhecer o ser se a gente não pode conhecê-lo objetivamente como um objeto? Então, como já foi colocado nas passagens anteriores, nos versos anteriores, o Jiva deve conhecer o ser como sua própria natureza. Isso somente é possível através da devida assimilação, internalização e retenção do conhecimento da consciência como sua própria natureza. Então, essas Mahavakyas, essas declarações de identidade, elas precisam ser internalizadas de tal modo que elas se tornem fatos, não apenas sugestões, né? Então, o único modo, né, já que o Jiva-Atma, esse Jiva refletido, ele é necessário, mas ele não consegue iluminar a consciência, porque a consciência é autoluminosa, a única coisa que ele precisa é assimilar devidamente essas declarações de identidade, tal qual Aham Brahmasmi, eu sou esta natureza, esta consciência original, infinitamente limitada. E, na verdade, tudo somente é essa consciência ilimitada. Somente isso é necessário. A contemplação, o reflexo, né? E, naturalmente, envolve todo um processo de preparação que culmina no Vedanta. Quando nós chegamos no Vedanta, nós entramos no estágio de Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Então, o Nididhyasana final culmina na total internalização desta compreensão a respeito de que tudo é somente Brahman, tudo é somente a consciência. Vocês entendem a diferença do conhecimento indireto e o conhecimento? Tudo isso é dentro do tema
do conhecimento indireto que gradualmente nos conduz ao conhecimento direto. O conhecimento direto somente é possível quando a dualidade conhecedor e objeto de conhecimento colapsa, né? É naquele momento, né, no qual, né, essa contemplação extremamente profunda e sutil, né, a respeito dessas declarações de identidade, ela simplesmente ela é engolida por nós, ela é ingerida por nós, né? Aí a gente, como se a ficha caísse, né, no provérbio popular brasileiro, né? Aí você se dá conta, né? Então é somente através dessas contemplações, né, que esse conhecimento direto é possível. O Vedanta é um corpo de conhecimento, né, dentro do âmbito da dualidade conhecedor, né, um pramana, um meio de conhecimento e um objeto de conhecimento. E ele apresenta o ser inicialmente como se fosse algum objeto de conhecimento, mas simultaneamente ele diz, não é realmente um objeto, é a sua real natureza. Mas para você compreender isso e reter essa compreensão clara, você precisa desenvolver determinadas qualificações. E durante esse processo, você pode, né, processar diversas análises, diversas lógicas dentro da dualidade, você e o ser, até que você se dê conta, existe somente o ser, não existe você e o ser, né? Então, esse é o processo do Vedanta, que culmina com essa, né, essa ficha que cai e o indivíduo Atma reconhece a sua natureza como a única consciência pura, né? A esse ponto, a ideia de original e refletida, ela desaba como concessões ou ferramentas ou instrumentos que convertem, nos ajudam a converter esse conhecimento indireto, esse conhecimento em conhecimento direto. Os versos 97 a 134 discutem os obstáculos ao autoconhecimento. Então, devem ser versos interessantes, né? O verso 96, que vai até o 99, nos diz a afirmação no primeiro verso deste capítulo, que diz, alguém que realizou sua identidade como Brahman, consciência limitada, é conhecimento direto. O conhecimento direto não se torna firme estabelecido de modo imediato. Portanto, deixa eu ler de novo aqui. A afirmação no primeiro verso deste capítulo, entre aspas, alguém que realizou sua identidade como consciência limitada, esta afirmação, alguém que realizou sua identidade como consciência limitada, é o que nós chamamos de conhecimento direto. É quando alguém realiza a sua identidade, né, natural, a sua natureza como consciência ilimitada. Isso é o que nós chamamos de conhecimento direto. Este conhecimento direto não se torna firmemente estabelecido de modo imediato. Então, quando esse conhecimento é obtido, e a maioria de vocês já obteve esse conhecimento, entendeu? Esse conhecimento é obtido, mas ele não necessariamente se torna firme, sólido, claro e sempre presente, né? Ele ainda está sob algumas pressões, né? Algumas pressões de quê? Das vássanas universais, todas elas fundadas, muitas delas fundadas na auto-ignorância, né? Então, esse conhecimento direto não se torna necessariamente firmemente estabelecido de modo imediato. Portanto, é necessário ouvir, refletir, contemplar, meditar repetidas vezes esses ensinamentos, né? E no caso, né, neste estágio mais avançado, meditar, contemplar, né, refletir profundamente sobre o significado desses Mahavakyas finais dos Upanishads, né? Tudo isso que nós temos falado nessas últimas classes, né? Essa é a contemplação, esse é o convite. Compreendendo essa análise, compreendendo essas elucidações sugeridas por Vidyaranya Suana, brilhantemente sugeridas por ele.
Portanto, é necessário, quando nós chegamos no Vedanta e obtemos esse conhecimento direto, você é a consciência infinitamente não limitada, é necessário o Shravana, o Manana e o Nididhyasana, repetidas vezes, até que este seja não somente um conhecimento imediato, mas um conhecimento imediato que se tornou sólido e definitivamente permanente, livre de dúvidas, ok? Que se tornou um fato, não mais uma sugestão, uma ideia, uma noção, né? Até que o entendimento, você é a consciência livre e ilimitada, o entendimento do correto significado de você é a consciência livre e ilimitada, se torne extremamente claro, firme. Nós precisamos continuar contemplando profundamente nesses mantras de identidades das escrituras upanishádicas e praticar o autocontrole e outras virtudes, né? Então, essa combinação de versos é muito extensiva e cobre diversos aspectos, né, desse processo, dessas sadhanas que conduzem ao autoconhecimento e à libertação do samsara. Então, nós sabemos já o que é o conhecimento direto, né? É a realização de minha real identidade ilimitada, mas esse conhecimento direto, ele não necessariamente, ele pode ocorrer aqui e ali, mas ele não necessariamente ele é retido devido à pressão das vasanas do corpo, a carga de vasanas fundada na ignorância, na auto-ignorância do indivíduo, né? Portanto, a sugestão aqui para os vedantinos é permanecer focado sempre até que esse trabalho seja concluído, né, nesse estágio final do nosso processo espiritual, que é o Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta. Ouvir, refletir, contemplar, assimilar. Ouvir, refletir, contemplar, assimilar. Até que esse conhecimento ele se torne firmemente estabelecido e à nossa disposição imediata. É um conhecimento livre, firmemente estabelecido e sempre à nossa disposição, é o que nós chamamos um autoconhecimento que é sempre bom, porque ele é sempre presente, significando dizer, ele não é sujeito ao esquecimento. O indivíduo já não esquece de sua natureza ilimitada e livre e independente das ocorrências ou das condições, né, do seu parabhada karma, né? Então, esse é o que significa um conhecimento direto, firmemente estabelecido. Ele é sempre, imediatamente, à nossa disposição. Portanto, a única coisa a fazer, né, porque não é fácil encarar essa ignorância, essa vidya cósmica universal. O universo, como sabemos, ele é constituído por essa ignorância. A crença que a dualidade é realidade, que os objetos são reais e que eu preciso do que eu quero para eu me completar e me realizar, né? Então, vencer essa ignorância, essa tendência, entendeu? É um projeto de vida, como muitas vezes eu coloco para vocês, né? Então, esse Shravana, Manana e Nididhyasana é a única coisa que nós podemos fazer. Nós sabemos que nenhuma ação irá produzir a nossa limitação. A nossa limitação, ela é um fato. Mas esse fato precisa ser reivindicado. Senão, ele permanece como uma sugestão, uma mera ideia, noção, uma ótima, maravilhosa noção, conceito, né? Mas ele precisa ser devidamente digerido e internalizado para que ele seja convertido em realidade, né? Então, esse Shravana Nididhyasana é o que nós precisamos fazer, e nem mesmo, né, após esse conhecimento ser totalmente firme, claro e sempre à disposição, é sempre recomendável manter associação com essas escrituras reveladoras. Por quê? Porque Maya é cheio de surpresas, né? Existe um ditado
no mundo político, né, que diz o preço da liberdade civil do indivíduo é a eterna vigilância. A gente vê, né, que a democracia é uma criancinha jovem que está sendo terrivelmente ameaçada nos dias de hoje. Por quê? Porque o preço, né, como os fundadores, né, da Constituição americana disse, o preço dessa liberdade é a eterna vigilância. Do mesmo modo, o preço de moksha espiritual é a eterna vigilância, porque Maya, entendeu? Maya tem poderes, né, incríveis às vezes, né? Então, nós precisamos de manter esse foco neste trabalho até que o entendimento correto, não só eu sou a consciência, mas do que significa ser a consciência. Eu sou a consciência é mais ou menos fácil de ser compreendido e aceito e reivindicado. É aquela história dos 2/3 realizados, 2/3 em iluminação, iluminado, né? Eu sou a consciência, eu sou a existência, né? Mas eu preciso compreender o significado deste reconhecimento. Eu sou a consciência. A consciência é não dual. Consciência é a única realidade. Sendo não dual, ela é infinitamente não limitada. Esse trabalho espiritual somente se conclui com a reivindicação da nossa natureza ananta, a não dualidade do ser, da consciência una, a única realidade. Então, o entendimento correto do significado eu sou a consciência e existência é eu sou infinitamente não limitado, porque tudo é somente essa consciência. Não é? Até que a gente tenha esse entendimento correto, claro, preciso, sempre à nossa disposição, né? Nós devemos continuar contemplando profundamente nesses mantras de identidade e praticar outras sadhanas de preparação. Aqui Vidyaranya coloca, e não abandone as outras práticas de autocontrole e as práticas de virtudes, a observação do Dharma. Não abandone, entendeu? As suas sadhanas, os seus dharmas, como bom karma yogi, porque essa é a base que irá sustentar o seu intelecto satívico para que ele possa devidamente assimilar e internalizar o significado completo, né, desta compreensão. Eu sou a consciência. Né? Então, ele diz, deve-se continuar contemplando profundamente nos mantras finais de identidade dos Upanishads, sem deixar de mão, sem abrir mão, sem negligenciar a prática das disciplinas, né? E a prática de outras virtudes éticas. Né? Então, o karma, a observação do Dharma, a compreensão de Ishvara, tudo isso faz parte da vida de um buscador, né, desta libertação. O conhecimento direto é instantâneo. Mas o conhecimento instantâneo não é necessariamente um conhecimento direto permanente. Então, o que é que esse comentário está dizendo? Que o conhecimento direto ele só ocorre quando ele é instantâneo, é imediato. Entendeu? O instantâneo ali vai para o imediato, é num instante, porque não existe nenhuma distância entre o conhecedor e o conhecido. Quando você conhece a sua real natureza, é um conhecimento imediato, livre de mediação, porque não existe nada entre o conhecedor e o conhecido. É o conhecedor reconhecendo a si mesmo como Purna. Né? Então, esse conhecimento, quando ele é imediato, direto, ele é instantâneo. Ele é instantâneo. Pá. O cara se deu conta, né? A ficha caiu. Mas o conhecimento instantâneo, não necessariamente, ele se torna um conhecimento direto, firme e sempre presente, permanentemente presente.
Isso aqui é uma observação, né, de fatos. Diversas pessoas, em determinados momentos, elas obtêm essa clareza de autoconhecimento, né, mas não necessariamente esse autoconhecimento é retido, né, ele é devidamente retido. Aí o indivíduo precisa, né, de continuar a sua nididhyasana até que esse conhecimento ele se torne realmente direto, permanentemente disponível, né? Permanentemente presente. Muitas pessoas acreditam que um conhecimento direto, ou uma experiência mística direta, né, a respeito do ser que eu estou tanto buscando, aí eu tenho uma epifania, eu tenho uma experiência, né, e eu vejo, né, claramente naquele momento de que eu sou a consciência. Eu encontrei no passado, depois de ter encontrado o Vedanta, eu encontrei, não, até mesmo antes, eu encontrei diversas pessoas, até mesmo antes da ficha cair para mim, eu encontrava pessoas, eu ficava fascinado por esse fenômeno. Encontrava pessoas que tinham se iluminado e desiluminado, e algumas dessas pessoas, diversas vezes. Uma delas eu encontrei na Califórnia, onde eu ia passar algumas fériasinhas, né, na propriedade da minha ex-esposa, e tinha uma mulher lá que tinha escrito diversos livros, né? Quando ela estava iluminada, aí depois ela perdia a iluminação, aí ela escrevia outros livros muito deprimentes, né? Como ela perdeu isso, né? E a diferença entre aqueles dois estados, né? E eu sempre perguntava a essas pessoas, mas quando você diz que você estava iluminado, esse estado iluminado era baseado na clareza de compreensão de que você é a consciência. Eu já sabia que a libertação era através da compreensão, você é a consciência, né? Eu perguntava isso, mas isso era uma iluminação embasada nesta compreensão, eu sou a consciência, ou era simplesmente uma experiência, né, de ser livre, né, de ser um corpo sutil, ou uma mente, um intelecto extremamente satívico, né, experienciando, né, um amor profundo, uma empatia profunda, uma clareza profunda que é decorrente de uma mente satívica. Eu queria sempre compreender se era embasado num conhecimento ou era mais experiencial. E, para minha surpresa, essas pessoas sempre diziam assim, não, era clareza de convicção mesmo, eu sabia que eu era consciência, e aí eu tinha essas experiências totalmente diferentes a respeito de mim mesmo e do mundo, né? Mas, muito estranhamente, as pessoas perdiam aquele estado ou aquela compreensão, como queiramos, né, ver, né? Então, muitas pessoas acreditam que um conhecimento direto, uma experiência, é tudo o que é necessário para essa libertação. Milhões de pessoas tiveram revelações que as levaram a conduzir que elas são a consciência. Mas essas experiências não duais, únicas ou múltiplas, não são necessariamente suficientes para tornar impotentes os padrões bem estabelecidos do pensamento baseado nesta ignorância cósmica universal. Então, isso não é nada de novo, né, para o nosso grupo, eu tenho colocado isso diversas vezes, de ângulos diversos, né? A gente sabe que essas revelações, elas ocorrem diversas vezes, ela ocorria semanalmente na presença de Papaji, quando eu morei lá em Lucknow. Essas experiências não duais, né, que dão uma sensação enorme de libertação do indivíduo, eu não sou esse corpo, eu sou essa consciência, e o mundo parece maravilhoso agora que eu sei o que eu sou, né? Então, às vezes, múltiplas epifanias desse tipo não são suficientes para tornar impotente ou para cancelar essa avidya persistente, essa ignorância universal que desafia essas clarezas, essas compreensões, esses vislumbres, né? Esses ataques de sattva, digamos assim, eles ainda podem, e quase que invariavelmente, eles são desafiados por esses resquícios de vasanas fundadas nessa ignorância
né, que é a fábrica, né, que é o tecido de Nitya, né? Por exemplo, é relatado que Cristo disse: eu e meu Pai somos um. Eu não quero entrar muito nesse parágrafo, porque me parece que foi o James apresentando algumas hipóteses ou especulações que não me parecem relevantes. Mas é bacana lembrar o relato de Cristo quando ele diz: eu e o Pai somos um, né? Eu e Brahman somos um, né? Então, essa é uma afirmação de quê? Upanishádica, de unidade, não dual, de identidade. Eu e meu Pai somos um, né? Mesma natureza. Esse é um conhecimento direto. Mais tarde, naturalmente, ele disse: Pai, por que você me abandonou? Quando ele estava na cruz, nós sabemos que, né, assim dizem os relatos, que ele deu, num momento lá de muita dor, de muita humanidade sua, experimentando, né, a tortura física, ele simplesmente diz: Pai, você me abandonou? Então, essa já é uma declaração de dualidade. Eu e o Pai me abandonou, né? Ou se ele fosse realmente um vedantino, ele estaria se referindo não à sua natureza como Brahman, mas como o Lorde desse universo. Mas ainda assim, o conhecimento completo, direto, ele neutraliza, né? Ele neutraliza qualquer resistência do indivíduo, né, do Yoni, a qualquer que seja o seu parábdha karma, porque ele compreende não somente a sua natureza em Brahman, mas ele compreende o sistema chamado Ishvara, e essa trindade, né, de vasanas, né, desejos, ações, e os resultados das ações. Se os resultados são esses, se o parábdha karma é esse, significa que este é o meu parábdha karma. Ele serve o propósito de purificação e elevação de cada alma individual, né? Mesmo que seja simplesmente o esgotamento de papa karma através do sofrimento e da dor. Independentemente disso, quando ele diz, né, Pai, por que você me abandonou? Se refere a um conhecimento indireto e um conhecimento não devidamente absolvido, né? Se ele estava ciente desta contradição, quando ele fez a segunda declaração, significa que ele estava livre. Eu sei que é uma contradição, mas ainda assim é um aspecto da minha humanidade que está dizendo, porra, entendeu? Essa não precisava, né? Mas se ele é consciente, ele sabe, eu não sou nada disso e eu não sou nem esta externalização. Tudo isso é parte do sistema, né? Avidya, Ishvara, Jiva, Jagata, né? Mas se ele não estava ciente desta contradição, talvez ele não estivesse livre, né? Isso que eu não quero entrar nesta abordagem, porque ela é muito especulativa. Eu compreendo a natureza humana, né? Uma certa extensão, e a minha compreensão é que a nossa divindade, né? Ela é condicionada pela nossa humanidade. A nossa humanidade, entendeu? Ela não aprecia realmente a tortura e a dor. Então, algumas externalizações desse tipo, elas são absolutamente aceitas, até mesmo por um grande Mahatma ou Yani, né? Seja ele quem for, né? É natural. É a humanidade, e eu sempre citei essa passagem nos meus antigos satsangs antes do Vedanta, né? Por quê? Porque era como que uma interação entre o espírito, a nossa divindade, e a nossa humanidade, essas duas declarações de Cristo, né? A falta de um conhecimento direto e firme é causada por uma infinidade. A falta de um conhecimento direto e firme é causada por uma infinidade de textos que apresentam ideias contraditórias sobre o ser. Ok. A falta de um conhecimento firme, direto, claro, né, e bem retido, a gente não retém as coisas quando elas são vagas e abstratas e confusas. A gente só realmente, o intelecto humano só fica satisfeito quando esse conhecimento é absolutamente cristalino, claro, livre de qualquer confusão e abstração e vagueza, entendeu? A falta desse conhecimento firme, direto e sempre presente é devido a uma infinidade de ensinamentos espirituais,
que apresentam ideias contraditórias sobre o ser e como realizá-lo. Então, o mundo espiritual é cheio de noções equivocadas, confusas, abstratas, dualistas, contraditórias, entendeu? Que fazem do buscador espiritual, entendeu? Um indivíduo extremamente confuso, até que ele diga assim, ok, agora eu vou me mover para o esoterismo, pelo misticismo. Vou me mover para lá, porque parece que seja a única saída, porque do ponto de vista lógico, isso aqui não faz sentido. Tem muita contradição, muita confusão. Então, eu vou permanecer focado no desenvolvimento de alguns poderes, né, que me permitam experiências místicas, esotéricas, né? Isso por quê? Porque esses conhecimentos espirituais disponíveis no mundo, né, no samsara espiritual, eles são contaminados por diversas interpretações e ideias do ego, dos propagadores dessas noções, né? É o que nós chamamos de conhecimento puro, misturados com ignorância, né, travestida de conhecimento, né? Então, esse é o problema. É por isso que é difícil assimilar claramente esse conhecimento. A gente já traz uma carga de muitos conceitos equivocados, que às vezes são difíceis de serem abandonados, porque eles já foram internalizados pelo intelecto do buscador e catalogados como a minha verdade, a minha compreensão, né? O meu conhecimento. Essas dúvidas sobre a possibilidade do conhecimento direto e a ideia de que eu sou o fazedor, né? Então, eu sou o fazedor é a dualidade, né, que a gente mais encontra no mundo espiritual, é o buscador como um fazedor que faz um esforço para se unir com o Brahman, para andar de mão dadas com o Brahman, né? Ou se fundir em Brahman. Então, todas essas confusões, todas essas noções equivocadas reforçam o ego, que é o sentimento eu sou o fazedor e eu preciso, né, encontrar e me unir a Brahman. Consigo encontrar o ser, né, através de determinadas ações. Some-se a isso a conclusão baseada na experiência de que o sujeito, o jiva, e o objeto, o ser, são realmente diferentes, né? A dualidade. Quando nós chegamos nessa busca espiritual, a gente ainda, né, a gente está lidando com essa dualidade na qual o jiva assume o papel do sujeito e ele reduz o ser a um objeto. É isso que nós dizemos que é a inversão de valores, a inversão de status. Maya produz essa inversão. Ele reduz, ele faz do jiva, que é um objeto, faz do jiva um sujeito e reduz o sujeito absoluto, que é o ser, a um objeto de busca. Essa é a reversão produzida por Maya. O Vedanta serve o propósito, como diversos dos nossos textos diz, de reverter essa reversão, colocando as coisas em seus devidos lugares. O Jiva é um objeto, a consciência Brahman, o ser, é o sujeito absoluto, e o Jiva Atma, o Atma do Jiva é o mesmo Atma desta consciência, deste ser, deste Brahman. Jiva Atma, Paramatma, Aikeya, a mesma coisa. Ok? Mesma essência, mesma natureza. Então, nós temos todas essas problemáticas que nós encontramos no mundo espiritual e elas se acumulam, se conglomeram, se existe essa palavra em português, para formar essas vasanas espirituais equivocadas que obstaculizam, né, a total assimilação desses conhecimentos, de modo claro, firme, né, e livre de qualquer confusão, abstração, né? Então, todas essas são as dificuldades, né, nesse processo de assimilação e internalização, de tal modo que esses conhecimentos sejam factuais para o indivíduo que busca a saída do samsara.
As águas ficam ainda mais turvas devido a pessoas ditas iluminadas cujas vidas foram impactadas por uma variedade de experiências místicas que elas definem confiantemente ser a iluminação, mas que são apenas eventos samsáricos. Samsáricos é ótimo. É o samsara espiritual. É a associação e o apego com objetos sutis, os assim ditos experiências místicas, né? Que não passam de objetos do mercado espiritual, do samsara espiritual, né? E esses indivíduos, eles se apresentam como iluminados e as credenciais deles, ou delas, são exatamente as suas epifanias. As epifanias que as pessoas têm, eu não vou citar mais nomes, porque eu já aprendi que é melhor não citar nomes, mas a minha passagem pelo mundo do neo-advaita espiritual, pelo mundo, eu estive na presença de alguns desses professores modernos que se apresentam, né? As suas credenciais são exatamente as suas epifanias. Existia no passado, não sei se talvez ainda existe, um website, um sítio web de um dessas figuras, dessas pessoas pouco sábias, né? Que criaram um website que dizia assim: como eu me iluminei, como eu me tornei iluminado. E aí convidava esses gurus modernos para dizer como é que eles se tornaram iluminados. E era uma palhaçada, né? Naquele tempo, muito antes um pouco da ficha cair, bem antes do Vedanta, eu olhava para aquilo e falei assim: nossa, isso aqui é loucura. Os caras colocavam páginas e páginas de epifanias para dizer, entendeu, o quanto iluminado eles são, né? Isso é samsara. Isso é confusão entre sati e mitya, é se identificar com os objetos sutis e se definir através dos mesmos, né? Então, essas ignorâncias, elas são profundas no mundo espiritual. As pessoas... Eu estou aqui onde é que eu estou, no interior do Brasil, e é um lugar conhecido como um lugar espiritual, esotérico. Eu jamais encontrei uma pessoa aqui, e algumas delas ficaram sabendo, né, superficialmente, que eu ensino Vedanta, eu jamais encontrei uma pessoa nem próxima de ser qualificada para o Vedanta. E eu estou num ambiente aqui onde existe o que eles chamam de muita espiritualidade. É muito raro encontrar uma pessoa que esteja livre nos convidados. E eu não pude nem falar sobre Vedanta, porque as coisas que eles falam é uma coisa de uma absurdidade, tudo isso, né, como se fossem coisas realmente espirituais, identificação total com fenômenos, né, esotéricos e New Age, essas noções, tudo fenômeno. Eles consideram isso sabedoria espiritual, né? Eu, naturalmente, fiquei de boca fechada, porque eu não encontrei nenhum meio ambiente aqui que me permitisse dizer alguma coisa a respeito do Vedanta. Tamanha a confusão, tamanha a ignorância travestida de conhecimento espiritual no mundo, né, dos buscadores. Uma coisa incrível, né? A mim parece quase um milagre que aqui no Brasil a gente tenha encontrado um grupo de pessoas, né, entre nós, realmente, né, genuinamente, né, preparadas para essas declarações finais upanishadas. Isso é muito raro. Por quê? Por causa dessa confusão que existe no mundo espiritual. Você não consegue apresentar esses ensinamentos para as pessoas que estão totalmente sofrendo de indigestão espiritual. O que é indigestão espiritual? Você engole um monte de conhecimento equivocado, aí você pensa que tudo aquilo é conhecimento verdadeiro, você processa, internaliza no seu sistema, quando você vê, você está tendo essa indigestão, não tem lugar para conhecimento puro, porque você internalizou um monte de bobagem, um monte de coisas absolutamente absurdas, ideias, noções a respeito do ser, de Brahman, da iluminação, né?
As águas ficam ainda mais turvas devido às pessoas ditas iluminadas, cujas vidas foram impactadas por uma variedade de epifanias que definem o que seja a iluminação, mas que são apenas eventos samsáricos, são experiências de objetos samsáricos, é o samsara espiritual. Foi relatado que um guru moderno extremamente famoso, que morreu desanimado, disse no final de sua vida ser um grande alívio admitir para si mesmo que ele não era iluminado. Eu não vou nem entrar nisso, mas eu sei, essa é uma passagem do James, ele gosta às vezes de expressar opiniões que são baseadas em coisas que ele ouviu dizer, né? Então, ele ouviu dizer que esse guru morreu desanimado e reconheceu que ele jamais tinha sido iluminado. Mas eu não levo em consideração muitas dessas afirmações, porque são coisas que ele ouve dizer e ele propaga, tá? O Vedanta afirma que, em última análise, não há pessoas iluminadas. A discussão sobre pessoas iluminadas que enfeitam as páginas de muitos textos espirituais, que muitos textos do Vedanta, deve ser entendida no contexto de uma de suas tarefas, iluminar os não iluminados com conhecimento indireto. A discussão sobre pessoas iluminadas que enfeitam as páginas de muitos textos do Vedanta deve ser entendida no contexto de uma das tarefas, um dos propósitos do Vedanta, que é iluminar os não iluminados como conhecimento indireto. Então, se você encontrar algumas passagens em alguns dos textos vedânticos falando sobre os iluminados, está falando sobre os iluminados com um único objetivo, né? Que é de revelar, né, o fato de que não existem pessoas iluminadas, que as pessoas ditas iluminadas são as pessoas experimentando o que nós chamamos de conhecimento indireto. Eu contatei a luz e a luz acendeu, né? Que é diferente de que eu sou a luz que jamais pode ser apagada. A ideia de iluminação implica que você não é a luz e você, um dia, entra em contato com essa fonte de luz e você a ilumina, né? Então, é nesse sentido, né, que essa passagem. Iluminar os não iluminados é o propósito, né? Revelar que essas pessoas possuem conhecimento indireto e pensam que esse conhecimento indireto seja a libertação. O Vedanta é um meio dualista. O Vedanta é um meio dualista de conhecimento que opera na realidade aparente. Ele fala ao ser diretamente, especificamente ao indivíduo. Então, essa passagem aqui, o Vedanta é um meio, é um pramana, né, dualista. Por quê? Porque envolve, inicialmente, né, o conhecedor, o objeto de conhecimento e um mediador, que é um meio de conhecimento. O meio de conhecimento é o quê? É o corpo de conhecimento, a metodologia de ensino do Vedanta. Em dualidade, ele apresenta o ser, né, como Ishvara, e até mesmo depois de apresentá-lo como Brahman, ele, ainda em dualidade, utilizando um meio de conhecimento, ele procura revelar o ser através do cancelamento, a neutralização de todas essas noções equivocadas que todos nós encontramos no mundo espiritual. Então, é um meio de conhecimento, é um mediador, não é realmente um conhecimento não dual, é um corpo de conhecimento, uma metodologia de ensino dualista que serve ao propósito de produzir, né, o conhecimento direto e imediato. O conhecimento direto e imediato, ele só é possível no final, quando nós, finalmente, né, reivindicamos esses mantras e assumimos e reivindicamos o eu é a consciência pura, infinitamente ilimitada. Veja a diferença desta declaração. Uma coisa é dizer, eu sou essa consciência, né? Outra coisa é o eu, que todos os jivas experimentam, esse jiva reflexo, esse eu é a consciência infinitamente não limitada. Essa seria o Mahavakya, né, apresentado de um modo livre
dessa contradição aparente. Mas a contradição aparente, a dualidade aparente, eu e Brahman, está ali para servir o propósito do Jiva que experiencia ainda a dualidade, compreender o significado implícito desta declaração aparentemente dualista. Eu e Brahman. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Ah? Vocês estão entendendo tudo? Ninguém tem dúvida? Quem é que tem uma dúvida? Eu tenho, professor. Diga aí. É que eu ia esperar você terminar o parágrafo aqui, mas já que você perguntou, aqui, professor, tem uma frase que fala assim, some-se a isso a conclusão baseada na experiência de que o sujeito, o jiva, e o objeto, o ser, são realmente diferentes. Isso é para quem não estudou Vedanta, né? E que, como você disse, que Maya traz isso. O jiva é o sujeito e o ser é o objeto. Aí, quando a gente faz esse estudo, a gente tem essa inversão, né? O ser é o sujeito e o jiva é o objeto. Só que, vê se minha dúvida está correta. Esse sujeito e objeto, ele nem existe, né? Isso é só uma colocação aparente dual, né? Porque, na verdade, não existe sujeito, porque não tem dois. É correto eu pensar assim? Porque, às vezes, aparece sujeito e objeto, mas que, na verdade, não há nem sujeito. Exatamente, não existe sujeito, não existe consciência original, consciência refletida, como eu acabei de dizer, essa é a realidade absoluta, a verdade absoluta, mas a gente precisa utilizar todos esses processos, análises dualistas, para o indivíduo que ainda, entendeu, compreende o ser em dualidade, como alguma coisa. Então, a linguagem em geral, Betânia, é uma linguagem dualista, entendeu? Porque ela descreve fenômenos objetos, e fenômenos objetos ocorrem em diversidade, em pluralidade, em dualidade, e isso é diferente daquilo por causa dessas propriedades. Toda a linguagem nossa é baseada nesta diversidade de constituições, né, de configurações de Maya. Então, o objetivo final é de converger tudo isso, né, de tal modo que, no final, a gente possa abandonar todas essas concessões, né, a ignorância do buscador, né, de modo que ele não se desespere, porque se a gente apresenta essa verdade nua e crua do início, entendeu? A gente simplesmente está desmantelando o corpo de conhecimento, a metodologia que é baseada em dualidade, e a gente estaria beneficiando raríssimas almas, extremamente. Você chega para a pessoa, não existe sujeito, não existe objeto, não existe consciência original e refletida, não existe Ishvara, não existe... Não? Existe somente a consciência, né? Então, se alguns indivíduos, né, talvez se beneficiem, mas esses são aqueles que já passaram por essas compreensões dentro de Mitya, dentro do contexto dos ensinamentos do Vedanta, entendeu? E já possuíam esse conhecimento em seus corpos causais. Senão, ninguém tem nenhum benefício disso, né? Mas você tem razão, não existe realmente, né, o sujeito e o objeto. Ou existe o sujeito e todos os objetos existem, mas como uma mera aparência. Mas por que a gente não pode apresentar essa verdade final, nua e crua? Porque o jiva, né, ele é um objeto aparente dentro desta ordem de realidade aparente, chamado mundo, ou samsara, ou mitya, entendeu? E ele quer se libertar deste sofrimento psicológico humano. E o único modo dele se libertar é compreender a sua natureza Satya como Satya. Então, a gente precisa entrar em Mitya, né, e falar de tudo isso, sujeito e objeto, sujeito e objeto. O sujeito, ele só ele só realmente faz sentido em relação aos objetos. Se a gente determina que não existem objetos, então a gente tem que descartar o conceito de sujeito também. Mas são instrumentos, são ferramentas muito úteis para nos conduzir
a não-dualidade, entendeu? E essa compreensão da não-dualidade não cancela a dualidade também, porque até que o nosso Prarabdha Karma ainda esteja presente, né, nós viveremos, né, em Mitya, onde a dualidade é a regra do jogo, entendeu? O experienciador e os objetos de experiência. Tá, Na professor. medida... Eu trouxe isso, professor, porque às vezes me vem assim, nossa, será que eu estou ficando mais confusa? Né? Porque tem conhecimentos, então, que já não faz, entre aspas, para mim, mais sentido, como esse objeto e sujeito. E aí eu falo, mas espera aí, estou ouvindo de novo isso no texto, né? Então eu tenho que entender também isso que você está dizendo, professor, como um processo, né? Então, que antes o objeto e o sujeito estavam invertidos, agora o objeto e o sujeito está sendo colocado no Vedanta, e já que eu compreendi que não há o sujeito e nem o objeto, está tudo certo ouvir tudo isso, e porque isso é um processo, né? Eu tenho que compreender desse jeito, né? Porque senão eu fico falando assim, mas está falando de novo aqui de sujeito e objeto, eu nem acredito mais que existe sujeito e objeto. Então, está correto, eu tenho que também, na medida que vou compreendendo os estudos, né, soltando alguns conhecimentos, deixando eles de lado, é isso, né, professora? O sujeito ele é um conceito importante, entendeu? Porque ele se refere à natureza de Mitya. Mitya é um mundo de objetos, entendeu? São configurações a partir das 3 energias e os 5 elementos sutis. Então, todas essas configurações aparentes é o que nós chamamos Mitya, um mundo dos objetos. O que é objeto? É aquilo que pode ser objetivado, conhecido, experimentado. Isso é dualidade, o experienciador, o conhecedor. Então, o sujeito, ele a princípio, ele é representado pelo Jiva Atma, porque o Jiva, ele se considera o sujeito. E ele considera as outras pessoas e os outros objetos como objetos, porque ele experiencia e conhece esses objetos de experiência e conhecimento, né? Então, quando a gente diz que o sujeito absoluto, digamos assim, é a consciência, é simplesmente uma ferramenta que nos convida a explorar e investigar a natureza deste experienciador, desse conhecedor que se sente o sujeito, né? Todo mundo, quando nós chegamos do Vedanta, esse conceito mais elementar entre o sujeito e o objeto é apresentado. E as pessoas, às vezes, levam um pouco de tempo a compreender o que é o sujeito e o que é o objeto, né? Então, uma das formas mais simples de descrever o que é o sujeito e o que é o objeto é que o sujeito é aquilo que não pode ser objetivado, né? Então, o sujeito é tudo aquilo que possa ser objetivado, conhecido, experienciado, menos o conhecedor, né? Então, o sujeito, inicialmente, é visto como o Jiva-Atma que está conhecendo, a gente que conhece, né? Então, esse conceito de sujeito, o que é o sujeito? O sujeito é tudo que aparece dentro de mim, e os objetos é tudo aquilo, entendeu? Menos eu, né? Tudo aquilo além de mim mesmo, ou fora de mim mesmo, ou tudo aquilo, how to say, in English we say, everything except myself, entendeu? Então, qualquer coisa, né, menos eu, é o sujeito, porque eles aparecem como um objeto, um sujeito, um objeto é anything other than myself. Por exemplo, essa definição em inglês. An object é everything other than myself. Um objeto é tudo aquilo que não seja o mesmo, né? Então, é importante. Aí, imediatamente, o buscador diz assim, então, tudo bem. Ou até mesmo o Sansara vai dizer, então, eu sou o sujeito. Porque eu defini esse eu como o meu complexo corpo-mente, né? Então, o Vedanta estabelece o que é o sujeito e o objeto, é uma ferramenta importantíssima, ele determina que os objetos eles são impermanentes, eles não são uma fonte genuína de alegria, segurança, satisfação, ananda, ok? Não são uma fonte genuína.
Entendeu? Ele explica que a condição mental desse experienciador é o que determina, né, essa experiência de Ananda, etc. E aí ele convida esse buscador de analisar e investigar a natureza desse agente experienciador, que assumiu o papel do sujeito, né? Então, tudo isso é para discriminar Satya de Mithya, entendeu? O sujeito é a essência do buscador que se sente o sujeito. Então, são ferramentas importantes, Betânia, tá? A gente precisa manter essa clareza entre o sujeito e os objetos, lembrando que o sujeito é a natureza essencial do Jiva Atma, como Atma, ok? A consciência pura, o espírito do Jiva Atma é Paramatma, é a consciência pura, ok? Então, essa discriminação entre sujeito e objeto, ela precisa ser mantida até que seja absolutamente claro, né, o que é o sujeito e que, na realidade, tudo é somente este sujeito. Na realidade, tudo é esta consciência, este Brahman, porque todos os objetos são meras projeções como uma miragem, entendeu? Então, todos os sujeitos, inclusive o complexo corpo-mente do Jiva Atma, são meras projeções, meras, né, configurações de Maya, né, sobreposições naquilo que é a única realidade. Então, a gente continua mantendo essa ferramenta até que esta compreensão a respeito da minha natureza como sujeito absoluto, que só faz sentido em relação a Mithya e os objetos produzidos em Mithya, mas que ainda assim é muito importante, entendeu? Porque somente através da compreensão de Satya, que é a minha real natureza, que não é afetada por Mithya, a gente pode relaxar, apesar de Mithya e todas as dificuldades apresentadas em Mithya, né? Ou por Mithya, como queiramos dizer. Na medida em que o indivíduo for ouvindo o significado da iluminação em termos de uma vida individual, precisa ficar muito claro, ou o sofrimento continuará para aqueles cuja iluminação é indireta ou é simplesmente considerada um fenômeno ou um objeto de experiência, ou um estado mental, ou uma epifania mística. Então, para aqueles indivíduos, o sofrimento permanece, porque a natureza de toda e qualquer experiência é a impermanência. Então, quando passa a experiência, o indivíduo volta a sentir a limitação e o sofrimento emerge, né? Ou o sofrimento continuará para aqueles indivíduos cuja iluminação é indireta. O que significa? Ele se identificou com o objeto, entendeu? E quando o sujeito se mistura com o objeto, aí ele já está sendo misrepresentado, né? Representado indevidamente por algo que é temporal, por algo que é limitado, né? Então, ele vai sofrer a desilusão, né? Algumas pessoas iluminadas são autorrealizadas, mas não fizeram o nididhyasa necessário para remover os obstáculos que vinculam sua iluminação ao jiva, a sua identidade primária. Então, algumas dessas pessoas, né, elas têm esse auto-reconhecimento, mas elas não fizeram, né, um nididhyasana extensivo e completo, entendeu? De tal modo que esta iluminação, este reconhecimento, eu sou a consciência, ele seja transformado em eu sou somente a consciência, como eu coloquei recentemente. Porque muitas pessoas, eles têm esse reconhecimento que eu sou a consciência, mas eles não querem abrir mão da sua identidade como o agente conhecedor, o agente experienciador. Ele permanece com um pé nesse mundo, um pé naquele mundo. Ele retém a sua identidade como Jiva e ele sobrepõe essa identidade do Jiva como um Jiva especial, um Jiva iluminado, porque ele reconheceu que ele é a consciência, mas ainda assim ele permanece identificado com sua identidade secundária. Isso é muito comum, é a sobreposição de Mithya em Satya. O indivíduo sabe que ele é Satya, mas ainda assim ele não abre mão de sua identidade como Jiva, né?
e ele acaba criando essa problemática, né, de se apresentar como um super jiva, um jiva extremamente iluminado, né? Então, a gente vê isso aos montes no mundo espiritual. A identidade delas mudou para a consciência, mas intelectualmente, mas não existencialmente, digamos assim, entendeu? Por quê? Porque ele ainda permaneceu apegado, identificado com sua identidade aparente. Uma pessoa só é realmente autorrealizada quando há uma ruptura completa com a sua identidade secundária limitada. E essa ruptura, esse shift de identidade, ele deixa de se identificar como jiva aparente, ele se identifica com a consciência, apesar do jiva aparente aparecer na cama dele todo dia de manhã quando ele acorda. Nesse momento, a autorrealização se torna apenas uma ideia na consciência, não um estado real de um ser para o indivíduo. De ser para o indivíduo. Então, esses são os problemas dessas epifanias, desses reconhecimentos, né, que são fundados, né, embasados na dualidade. E aí uma pessoa nessas condições, né, ele não somente ele deve saber, eu sou a consciência livre, mas ele deve viver de acordo com esse conhecimento. O conhecimento e a sua vida devem estar, né, conformadas, porque senão existe um paradoxo, uma contradição, né, que não é conciliável, né? Não, eu sei o que eu sou, mas eu ajo como se eu fosse um corpo-mente totalmente, né, apegado e dependente dos meus objetos de desejo, né, para que eu realmente possa, né, me sentir completo, né? Então essa esquizofrenia é muito comum no mundo espiritual. Por conta de diferentes tendências e desejos religiosos, a porção ritualística dos Vedas ordena uma variedade de práticas para obter vários resultados. No entanto, os Vedas não dizem que os rituais invariavelmente produzem os resultados desejados. Então, nós sabemos que toda ação produz um resultado e tentar obter a satisfação plena, completa, através do ganho dos objetos de desejo é uma missão impossível, porque o campo dos objetos está sob a jurisdição de Ishvara, que é uma equação extremamente complexa, né? Então, o Jiva não consegue controlar e manipular o campo de modo a atrair somente objetos de desejos e evitar os objetos de aversão, mesmo que ele tenha lido esses livros, né, de como atrair, né? Como é que é aquele nome desse livro famoso? Quem lembra? O Segredo. O segredo de como criar realidade, como controlar o campo e atrair somente os objetos de total desejo, rico, famoso, etc, etc, né? Então, o cara pode ler o segredo 5.000 vezes, né? Mas ainda assim ele vai ser um fracasso, porque ele não consegue controlar o campo, porque o campo é uma equação complexa, né? Sob, né, a regência de Ishvara, né? O Lorde dessa ordem aparente. Então, nós sabemos que as ações produzem resultados e os resultados não sempre são como os desejados, porque a gente está buscando a plenitude em objetos que não estão sob o nosso controle, né? Então, esse verso, ele aponta, mas o resultado do jnana, do conhecimento a respeito da consciência, né, esse resultado, esse é a única busca que está realmente sob o seu controle, né? Por quê? Porque não se trata de um objeto dentro de Mithya sobre a regência ou jurisdição de Ishvara. A sua busca agora é da consciência, que é Satya, que é fora de Mithya, fora da regência de Ishvara. Então, a busca por a sua natureza como Satya é a única que realmente está, e somente está, dentro, né, dos esforços do Jiva Atma, nesta busca através da compreensão de sua real natureza, né? Então, os resultados do jnana, né,
como apresentados nessa busca, revelados pela porção upanishádica dos Vedas, é inevitável, assumindo o resultado é 100% garantido, assumindo que seja um esforço consistente, o Shravana, o Manana e o Nididhyasana seja sistemático, consistente, persistente, e as qualificações do indivíduo bem desenvolvidas. A convicção imediata e firme, eu sou a consciência, surge inevitavelmente como resultado. Então, essa é a única busca que está realmente sob o controle do esforço do Jiva Atma. Todas as outras buscas dependem dos esforços do Jiva Atma, mas dependem principalmente de milhares, infinidades de outros fatores, né, que fazem parte do campo dármico, né, que é Ishvara, descrito como Daivan, a totalidade de todos os fatores, né, atuando no campo. Ok? Então, a gente dá uma parada aqui, semana que vem a gente pode desdobrar um pouco mais esse verso 100. Se alguém tiver alguma dúvida, diga agora. Se alguém tiver alguma reclamação, escreva um e-mail para o Marcelo. Ô, Arlindo, Oi. bom dia. Bom dia, Henrique. Eu queria saber de você, quero que você, se tem alguma... Aí você tocou aqui em texto um pouco antes, usou a palavra autorrealização e iluminação como sinônimos. Você vê isso igual na pessoa autorrealizada? Eu sei que são termos, né? Mas seria igual ou tem uma diferença? Não, Henrique. A passagem desses comentários aqui dizia, se aqui e ali nós usamos esse termo iluminação, é simplesmente para revelar, entendeu? Para deixar claro que esses iluminados, esses indivíduos que se sentem iluminados, são, na realidade, não realizados. Por quê? Porque se trata de conhecimento indireto. Eu me iluminei, eu encontrei a fonte de luz, eu conectei, e aí a luz acendeu para mim. Então, tudo isso são noções dualistas equivocadas a respeito do autorreconhecimento. O autorreconhecimento, a autorrealização, são mais ao ponto, né, do que é realmente a autorrealização, né? Veja bem, a palavra mais comum utilizada, né, na língua inglesa é self-knowledge, que é autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o conhecimento a respeito do ser, o self-knowledge, autoconhecimento. Então, é o conhecimento a respeito de sua real natureza. Então, é conhecimento e conhecimento puro, e essa ideia de iluminação é parte de toda essa confusão que, de vez em quando, o James mesmo, quando escreveu o seu primeiro livro, ele escreveu com um título que quase que fez com que eu nem abrisse aquele livro. Aquele livro, por coincidência, caiu na minha mão, e o título do livro é Como Obter a Iluminação. Eu falei, oh, meu Deus, mais um comerciante espiritual aí tentando vender a ideia, vem a mim que eu vou ensinar você como se iluminar, né? Então, essas ideias de iluminação, quando você encontra ela no contexto do Vedanta, são quase sempre para expor a falácia deste termo iluminação, entendeu? Iluminação não existe, o que existe é a ignorância de sua real natureza e identidade, ou conhecimento a respeito de sua real natureza e identidade. E quando a gente conhece o que é a nossa natureza, a consciência, a gente precisa também conhecer, compreender claramente, né, o que significa ser a consciência, que significa assumir minha identidade como ilimitação, entendeu? Como não dual. Não entendi, porque eu percebi, né, que essa terminologia é muito mal misturada, mal usada, até, como se diz, sei lá, se mistura iluminação, despertar, autorrealização. Eu não sei, acredito que realmente existem gradações aí, né, que a coisa mais profunda, muito mais profunda do que, né, que não, aqui muito mais nessas passagens aqui não existe nenhuma gradação de iluminação. Iluminação é um termo que nós evitamos ao máximo, Henrique, entendeu?
E se apareceu ali, se você lê de novo cuidadosamente aqueles comentários, apareceu para ser exposto como uma falácia, entendeu? Como uma ideia equivocada de que a libertação seja possível através de uma epifania, de iluminação, entendeu? Como se a consciência não fosse sempre autoluminosa. Toda a análise aqui foi para provar que a consciência é autoluminosa. E essa libertação, esse reconhecimento só é possível através da compreensão de que eu sou a consciência autoluminosa. Significa que não existe essa de que eu estava apagado e agora eu acendi. Então, foi apresentado o conceito de iluminação somente para expor e desmascarar a falácia de tudo isso, né? Presta atenção, dá uma lida de novo que você vai ver isso. Ok? Não existe nenhuma confusão. Para quem me conhece, eu evito essa expressão, né? Como o diabo evita a cruz, como se diz na linguagem popular. Né? Ok? Vamos almoçar? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you all. Obrigado a todos vocês, queridos. Obrigado ao Lord Ishwara, Vidyaranya Swami e todos os Mahatmas de nossa tradição, né, que permitem que esses ensinamentos, né, tenham sobrevivido para chegar até nós. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.